Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Igreja Batista da Paz. Mais uma vez nós estamos reunidos numa quarta-feira em torno da Palavra de Deus, para nós podermos estudar alguma coisa que possa encher o nosso coração, que possa trazer edificação para nossas vidas. Uma boa noite a todos e eu queria orar primeiramente com vocês. Vamos entrar em contrição com o Pai, com os céus, para nós falarmos com Deus. Querido Deus, Pai bendito, que o Teu nome seja louvado, seja exaltado nestes momentos que vamos passar juntos, embora à distância, mas o Senhor nos abençoando com a ministração da Tua Palavra. Entre, ó Deus, de uma forma especial, com providência na vida de cada pessoa, abençoando, protegendo cada lar contra o mal, contra a pandemia que nós estamos vivendo nesses momentos. Seja abençoando cada vida e cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que falar numa quarta-feira para uma igreja ávida, sedenta da palavra de Deus, de ouvir da palavra de Deus? Nós estamos estudando no domingo a vida de Paulo. Pelo menos na capa da revista está escrito A Vida de Paulo, embora o seu conteúdo seja mais da teologia escrita por Paulo nas suas cartas. Então eu gostaria de falar um pouco sobre a personalidade, a vida, o ministério do apóstolo Paulo. Deixa eu conhecer um pouquinho melhor. Não dá para a gente saber tudo sobre Paulo, mas alguma coisa a gente pode saber. Primeiramente, a gente não sabe nem como é que era a aparência de Paulo, né? E alguns historiadores podem descrever o apóstolo Paulo, fazem uma descrição limitada, mas bem estranha sobre o apóstolo. Dizendo que ele era um homem de pequena estatura, era um homem baixo, sobrancelha sem separação, quer dizer, tinha uma sobrancelha direto e nariz avantajado, calvo, quer dizer, calvo, careca, não é? Pernas arquejadas, em forma de arco, e troncudo, bem baixinho, né, de pequena estatura. Essa seria a verdadeira descrição. Mas o que nós sabemos é que o apóstolo Paulo foi uma personalidade marcante para o cristianismo, para o evangelho de Jesus Cristo. A aparência do apóstolo Paulo talvez seja por ele ser tão feio, né? E na verdade encontrei alguém que seja mais feio do que eu, o apóstolo Paulo, e talvez por isso ele nunca tenha se casado. Ele permaneceu solteiro, mas um grande pregador da palavra de Deus. Paulo era um cidadão romano. Ele era hebreu, mas um cidadão romano. Seu nome era Saulo. E ele nasceu na cidade de Tarso. Embora ele já tenha nascido um cidadão romano, não se sabe como que ele adquiriu essa cidadania romana. Alguns historiadores defendem que ele herdou do seu próprio pai essa cidadania romana. E ele era um judeu da dispersão, um israelita. Paulo era um israelita, era circuncidado da tribo de Benjamim. E é bom que a gente sempre marque e aprenda esses detalhes sobre a Bíblia. Paulo era de uma tribo de Israel, de tribo de Benjamim, era um membro zeloso, era um fariseu, do partido fariseu, e ele era muito zeloso, muito religioso, e desde o seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, não há nenhum relato sobre a vida dele. Ninguém sabe sobre Paulo até quando ele apareceu como perseguidor dos cristãos.
não é? Como é relatado no livro de Atos, que aparece ali mais ou menos no capítulo 9. Há poucas informações sobre a vida dele, a vida pregressa, antes dele se tornar o apóstolo Paulo, o grande apóstolo de Jesus Cristo, pregador do Evangelho, missionário. Embora não se saiba certo quantos anos que Paulo saiu de Tarso na sua infância e foi para Jerusalém, e ele foi estudar justamente aos pés, como diz a palavra, né, aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei. Paulo era um grande conhecedor da cultura grega, falava aramaico, ele era hebreu, né, da tradição do farisaísmo. Ele é também um grande observador da lei e é um dos mais avançados do judaísmo contemporâneo. Primeiramente, eu queria falar para vocês sobre o Paulo, o apóstolo, aliás, o Saulo, o perseguidor. Como é que a primeira coisa que nós sabemos a respeito do Saulo, perseguidor, é que quando Estevão foi apedrejado, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. E após esse episódio da morte de Estevão, o Saulo, ou Paulo de Tarso, assumiu uma posição importante na perseguição dos cristãos. Daí para frente, ele começou a ser conhecido como um perseguidor dos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar a perseguição aos cristãos. Além disso, na qualidade de membro do concílio, ele tinha um voto a favor da morte dos cristãos. Ele tinha o apoio de autoridades, de oficiais na morte dos cristãos. Então ele começou a perseguir aqueles que criam em Jesus Cristo e pregavam a palavra de Jesus Cristo. O próprio Paulo afirma que quando ele saiu para Damasco, ele ainda respirava ameaça e morte contra os discípulos de Jesus. Assim nós lemos lá em Atos capítulo 9, versículo 1. Ele respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aí então ele deflagrou uma perseguição em Jerusalém e ele solicitou carta do sumo sacerdote para ir às sinagogas de Damasco, para perseguir, para prender os cristãos, não é? Aqueles que eram seguidores de Cristo, tanto homens como mulheres. A gente lê na descrição bíblica que ele queria perseguir, fosse quem fosse, do lado de Jesus Cristo, pregador do Evangelho. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus, como a gente lê em Gálatas 1:13. Ele fazia isso, o mais paradoxal é que ele fazia isso crendo que ele estava fazendo isso servindo ao próprio Deus, preservando a pureza da lei, não é? Ele estava usando do próprio Deus para fazer essa perseguição toda. Aí o que acontece? Quando ele sai para a cidade de Damasco, o que acontece? Acontece a sua conversão, não é? Como é que diz o texto da palavra? Lá em Atos capítulo 1, diz assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Lucas descreve com detalhes a conversão de Paulo e como se fosse um ato miraculoso. Como se fosse, não, foi um ato miraculoso, foi um milagre. O próprio Jesus pregou o evangelho para Paulo. O próprio Jesus, o inimigo declarado de Cristo, foi alcançado pela própria voz do Senhor Jesus. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo era uma figura bastante enigmática. Paulo se converteu, Paulo se tornou um seguidor de Jesus Cristo. E como essa figura enigmática, eu queria falar sobre algumas coisas sobre o apóstolo Paulo. Como que Paulo via primeiramente o seu apostolado, não é? Ele se considera o apóstolo de Jesus, mas ele nunca foi, nunca andou com Jesus, não foi apóstolo, não foi discípulo de Jesus Cristo. Na verdade, ele nunca andou com Jesus. Talvez ele nunca tenha se encontrado com Jesus Cristo, a não ser na sua conversão. Nesse encontro de Damasco, ele viu o Cristo ressurreto, ouviu sua palavra, e esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua formação, a sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado, quer dizer, ele afirma que ele é um apóstolo porque ele diz ter recebido a comissão do próprio Jesus. O seu apostolado, aliás, as igrejas por onde Paulo passava, por onde Paulo ia, elas cobravam muito do apóstolo Paulo sobre essa questão do apostolado. Mas ele tinha que defender esse apostolado todo o tempo. Toda hora ele tinha que defender isso. E ele dizia que ele tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. E nessa experiência que ele teve com Cristo no caminho de Damasco, é que fundamentava o seu apostolado. Não é? Diz a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, diz assim, Paulo falando, não sou livre, não sou livre, perguntando, não sou livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Então, todo momento, para as igrejas por onde, e nas cartas que ele escreveu, ele tinha que defender a todo tempo o seu apostolado. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 8 a 15, diz assim, depois destes, apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo. Ele se referindo a ele mesmo, que Jesus havia aparecido a ele como se ele fosse um que nasceu fora do tempo. Versículo 9 diz assim, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. São coisas que Paulo falava para defender o seu ministério como apóstolo. Gálatas 1, 15 e 17 diz assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco.
A defesa de Paulo contra seu apostolado é incrível. E nós não temos dúvidas sobre nós chamarmos ele de apóstolo Paulo. Hoje nós chamamos, a Bíblia o descreve como apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo, 2 Timóteo 1:1, ele descreve: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Dessa maneira, Paulo via o seu apostolado. Ele defendia e ele afirmava ser apóstolo. Agora, como que era o que ele via o seu ministério pessoal? O ministério que, na verdade, ele era pastor, não é? Apóstolo, pastor, o pastor Paulo, como que ele via o seu ministério pastoral? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, diz assim: por ora, observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar este fato: assim como essa pessoa, nós também somos propriedade de Cristo. Pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor me deu, que o Senhor me outorgou, não me envergonho desse sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-los com minhas cartas, pois como alardeio alguns dizendo que as cartas deles são duras e exigentes, contudo ele pessoalmente não impressiona. A sua pregação é desprezível. Veja como que o próprio Paulo era perseguido pela sua própria igreja. Pela própria igreja. A igreja dizia assim: quando ele escreve, ele é incisivo, ele é autoritário, ele fala duro, mas na sua presença ele é manso, ele não oferece nenhum perigo, e ainda diz assim que a sua pregação é desprezível. Aí ele diz assim: olha, considere tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos distante, seremos também em atitudes quando estivermos presentes. Então a vida pessoal do ministério pastoral de Paulo também foi muito conturbada. Ele lutava não só com os judeus, não só com os romanos, ele não lutava só contra aqueles que eram do Evangelho de Jesus, mas na própria igreja, como o ministério pastoral, ele tinha uma série de oposição. Agora, outro detalhe: como que Paulo via o seu ministério pessoal? A gente viu até agora como é que era o ministério dele como apóstolo, vimos como era o seu ministério pastoral. Agora, como que era o seu ministério pessoal? Paulo como pessoa dentro das igrejas, como que ele tratava as outras pessoas? A experiência que ele teve na estrada de Damasco tornou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar em alguns detalhes sobre a vida. Ele era agora um homem de Deus, baseado na experiência que ele teve com Jesus Cristo. Paulo, primeiramente, ele respondeu ao chamado de Cristo, que o primeiro aspecto da mudança na vida de Paulo, veja que ele era perseguidor, ele matava as pessoas, ele mandava matar as pessoas. O primeiro aspecto da mudança que aconteceu na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando ele ouviu a voz de Cristo e ele imediatamente respondeu com uma pergunta dizendo assim: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Esta pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo. Ele passou de perseguidor para perseguido, mas pessoalmente, no que houve no seu interior,
é que nessa palavra, nessa frase, nessa pergunta que ele fez a Jesus, que queres que eu faça, mudou completamente a sua vida. E tanto é que ele consegue escrever coisas maravilhosas, como Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, quem sabe? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo tinha um relacionamento pessoal com Cristo. Outro aspecto é uma mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus, tanto é que ele perseguia os cristãos, os servos de Jesus Cristo. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores, os seguidores de Jesus, como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, a negar a Jesus, a negar, a deixar de fazer a vontade de Deus, ele mesmo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava que com isso ele estava purificando a própria religião, a própria lei de Moisés. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Era assim a visão que ele tinha de Jesus. Após a sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar a Jesus. A sua mensagem era anunciar a Jesus como Filho de Deus. Veja que a mudança foi tão grande, tão poderosa e imediata, que ele passou a ver Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. E nisso nós vemos lá em Atos capítulo 9, versículo 20. O Paulo duro, religioso, rigoroso, ameaçador, violento de antes, agora era um homem convertido e passou a demonstrar ternura, sensibilidade, amor às pessoas. A exemplo disso nós vemos lá em Coríntios capítulo 13, quando ele escreve sobre o amor. Então foram características que foram impressas no apóstolo Paulo como evidências da sua transformação, da sua vida transformada em Cristo Jesus. Diz assim, 2 Coríntios 12, 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Mas nós podemos também descrever como é que é esse ministério hoje. Veja só, Paulo, apóstolo de Jesus, Paulo como pastor de igrejas, de fundador e plantador de igrejas, Paulo como ministério pessoal, na sua vida pessoal com Cristo e também no lidar com as pessoas. Mas como é que a gente pode ver o ministério de Paulo hoje, através da palavra de Deus? Na verdade, hoje, a palavra que Paulo escreveu, as cartas que Paulo escreveu, as 13 cartas que ele escreveu, ele influencia diretamente na vida dos crentes. Tem uma influência direta na vida dos crentes. Ele diz assim, olha, lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo escreve isso porque a sua palavra influencia diretamente na vida das pessoas. De nós crentes hoje somos influenciados pela palavra de Deus, pela influência do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Seus conceitos sobre a vida diária são atualíssimos. Tudo
que ele escreve é muito atual. Tudo que ele escreveu é muito evidente para a nossa vida. Saulo, quando ele escreve assim, ele escreve na sua palavra tantos conceitos, tantas verdades sobre a vida cristã, sobre a nossa vida pessoal com Deus, ele acaba nos revelando uma história surpreendente, até mesmo no seu antagonismo que ele vivia dentro dele mesmo. Paulo, quando ele estava caminhando na estrada de Damasco, que ele teve aquele encontro, aquela experiência com Cristo, essa é a prova contundente de que a salvação é um ato, é o antes e o depois. É um antagonismo que nós vemos assim imediatamente, o antes e o depois. A salvação acontece uma vez só e coloca em nós e traça em nós uma linha divisória entre o antes e o depois. Paulo, o apóstolo Paulo, era um homem culto, preparado, era uma autoridade, uma liderança firme. E as coisas que nós vemos de antagonismo na sua vida, a primeira coisa é o antes e o depois da sua salvação. Não é? Outra coisa também, ele passar de perseguidor para perseguido. Ele passou a ser perseguido. De perseguidor a pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente nas suas mensagens, na sua palavra, que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco, aonde ele entrou quando ele se converteu. Isso realmente é impressionante. Na própria cidade aonde ele se converteu, ele começou a pregar o Evangelho, e diz a palavra que no mesmo lugar onde ele pretendia, em Damasco, prender os cristãos, ele começou a pregar o Evangelho. Daí ele tinha um misto dentro dele de medo, de ousadia, e a ousadia que ele tem na palavra, quando ele escreve a palavra, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí Paulo defende uma série de coisas, como o casamento versus celibato. Ele fala para os homens: antes fosse como eu, não é? É melhor casar-se. Depois ele fala: é melhor casar-se do que viver abrasado. Ele fala da fraqueza e da fortaleza. Quando estou fraco, aí sou forte. O homem convertido, o homem do Evangelho, que o Evangelho fez com o apóstolo Paulo, é tremendo. Por isso nós cremos que hoje nós podemos ter as mesmas experiências que o apóstolo Paulo teve. Ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ele falando sobre o celibatário, né? Sobre o celibato, dele ser um celibatário, não se casar, é melhor casar-se do que viver abrasado. Ele diz isso com muita particularidade, muita peculiaridade, né? E Paulo não se intimidava com nada. Ele pregava o Evangelho e não se intimidava com nada. Grande este apóstolo. Ele diz assim, na sua palavra, ele diz exatamente assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna de Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica.
sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Ousadia. Paulo sempre pregava ousadia, poder na palavra. Esse é o apóstolo Paulo que nós conhecemos através da sua própria descrição da sua palavra. E eu termino falando, deixando com vocês 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós, como pregadores do Evangelho, testemunho que nós damos sobre o Evangelho de Jesus é com ousadia, não com covardia. E ele diz ainda que o Espírito que o Senhor nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de estabilidade. É isso que o apóstolo Paulo nos fala. E que Deus possa nos abençoar ricamente nessas lições que nós estamos vivendo aos domingos pela manhã com nossos professores e que possamos aprender um pouco mais com esse homem extraordinário que era o apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós colocamos diante de Ti a Igreja Batista da Paz, na sua vida, no seu ministério, abençoando, Deus, cada pessoa, abençoando também seu líder, o pastor Haroldo, sua família e cada um de nós, ó Deus, para que possamos obedecer nossos líderes, nossas autoridades espirituais e estejamos vivendo o Evangelho puro, dinâmico, com ousadia, de poder e de amor. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém.